Boa noite a todos. Hoje, 13 de agosto, né? Agora são exatamente 23h45, né? E acabou agora aí Rosário Central e Corinthians, jogo válido aí pela Libertadores, né? Oitavas de Libertadores. E o Corinthians saiu de Rosário, na Argentina, com um bom resultado, né? Que foi um empate. E um empate daquele jeito, né? No jeito Corinthians de ser, com um jogador a menos, pressão, aquela coisa toda. Mas é um resultado muito bom e o Corinthians decide na semana que vem, aqui em São Paulo, na Neoquímica Arena. Então, olhando num geral, foi um excelente resultado, né? Bom, mas antes de eu passar aí para vocês a escalação do jogo, o que foi essa partida, algumas coisas que vem acontecendo aí com o Corinthians também que eu quero falar. Eu gostaria também de pedir desculpa aí por não ter conseguido trazer aí o pós-jogo do jogo passado do Corinthians, que foi pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians enfrentou o Red Bull Bragantino lá em Bragança, ganhou por 2-0, né? Bom resultado, esse que colocou o Corinthians em sétimo, com 32 pontos, né? E o Corinthians almeja coisas maiores aí no Campeonato Brasileiro. Bom, vamos lá. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixa o seu like aí, comente o que você achou dos últimos jogos do Corinthians, do que vem acontecendo com o Corinthians, do que foi esse jogo de hoje do Corinthians, né? Comente, você que é rival aí, comente também o que você achou, né? Aqui a gente não tem dessa de clubismo, não. A gente fala a verdade. Se o Corinthians jogar mal, eu vou falar que jogou mal. Se jogar bem, eu vou falar que jogou bem. Se o rival tiver alguma coisa que o Corinthians se beneficiou, né, por um erro de arbitragem, enfim, eu vou falar também, né, não tem disso. Então você que é rival pode deixar aí o seu comentário, né, e é isso. Bom, Diniz mandou a campo hoje Hugo Souza no gol, dupla de zaga aí foi Gustavo Henrique e Gabriel Paulista, lateral esquerda Matheus Bidu, lateral direita Mateuzinho, meio de campo foi composto aí por Ranielli, Breno Bidon, Alan e Rodrigo Garro. Esses foram os meio-campistas do Corinthians, né? Obviamente que os três ali mais de contenção e saída de bola ficaram mais recuados, né? Fazendo aquela, aquele cobrindo o espaço no meio de campo para que o Rosário Central não tivesse facilidade de jogar ali pela parte central do campo. E o Garro armando esse time. À frente tivemos aí Pedro Raul e Caio César. O Pedro Raul que vem sendo titular, né, depois da lesão do Yuri. Fez uma boa partida hoje, ao meu ver, né? Foi muito importante aí nessa partida. Claro que quando a gente tem que criticar um jogador por ficar abaixo daquilo que é esperado, jogar mal e tecnicamente mal, a gente fala, né? Mas a gente também tem que reconhecer quando o jogador vai bem. E o Pedro Raul aí na ausência do Yuri tem sido importante para o Corinthians, né? O próprio Diniz já falou isso, então todo mundo tá vendo aí nos últimos jogos. Bom, então esses foram os 11 escolhidos aí pelo Diniz. E vamos lá, eu consegui assistir a partida dos 10 minutos em diante, né? Os 10 minutos iniciais eu não vi, então eu não tenho como trazer para vocês algo que possa ter acontecido aí. Mas nos 16 minutos, né, dos 10 em diante eu assisti, né, 9 pouquinho, quase 10. E aí aos 16 minutos o Corinthians desarmou no meio-campo e aí o Bidu, ele tentou surpreender o goleiro, né, batendo de cobertura forte. E aí no chute de longe ela fica na mão do goleiro ali sem muito perigo. Mas foi uma boa tentativa, né, tendo aí como que eu posso dizer, proatividade, né, iniciativa. Aí aos 32 minutos o Corinthians sai da defesa em velocidade, né? Saiu muito bem, desarmou o Rosário Central. E aí o Bidu ele é lançado pelo Breno Bidon em velocidade. E aí ele cruza para a área e o Pedro Raul dominou, ele ajeitou ali, né? Dominou, ajeitou, fez a parede ali, fez o pivô. Aí ele caindo ainda consegue o passe pro Mateuzinho, que divide essa bola, né? E ela sobra no Caio César. E aí o Caio César pega essa bola, ele vai ajeitando e finaliza de canhota com muito perigo ali do gol, né? Claro, foi bem para fora, mas é uma bola perigosa ali, né? Que se ele capricha poderia ter sido melhor aí. E aí aos 42 minutos, em cobrança de falta, o Mateuzinho lançou uma bola para dentro da área
E aí o impressionante é que na cobrança de falta, era uma falta muito longe, o Mateuzinho ele cruzou a bola fazendo aquela curva, né? Ninguém relou nela, nem os jogadores do Rosário e nem os jogadores do Corinthians. E aí ela chegou lá na segunda trave ali, né? Do ângulo que o Mateuzinho bateu a falta. E aí o Bidu quase que de costas, meio de lado, né? Ele cabeceia ali, a bola bate no travessão, o goleiro ficou vendido na jogada. E aí ela, no jeito que ela bateu no travessão, ela subiu, o Pedro Raul foi, né, brigar com os zagueiros ali por essa bola, só que ela bateu de novo no travessão e acabou saindo aí o Corinthians com a melhor chance da partida até então, né? Antes disso, o Campaz lá, né, ele mesmo que jogou no Grêmio, aquele jogador lá, agora ele tá no Rosário, e ele arriscou um chute de fora da área lá, bateu forte, o Hugo pegou, foi o jogador mais incisivo aí junto com o Di Maria do Rosário Central. Mas o Hugo muito bem hoje na partida. Tivemos 5 minutos de acréscimos e nesses 5 minutos não aconteceu nada. Bom, o primeiro tempo do Corinthians foi muito bom, né? O Corinthians conseguiu, dentro da proposta de jogo que o Diniz treinou esse time, se defender muito bem, roubar bolas e sair bem no contra-ataque, né? Tanto que as chances mais perigosas do jogo foram do Corinthians no primeiro tempo, né? A bola no travessão, Pedro Raul chegando ali como um homem de área, só que o Corinthians não conseguiu converter as chances que teve em gol. E ficou um jogo muito truncado também, né? Libertadores a gente sabe que são jogos muito físicos, onde toda a bola é disputada, ninguém quer perder ali. Então teve muito dessa disputa, esse jogo tenso, né? Dividido, faltoso. Então, mas o Corinthians foi melhor no primeiro tempo, apesar de tudo isso, né? A proposta do Diniz estava dando certo. Na volta do intervalo, né? O Diniz trouxe o Corinthians de volta para o segundo tempo sem alterações. E aí, nos 60 minutos, em uma bola lançada para frente, o Pedro Raul brigou por ela com o zagueiro, fez a parede novamente, né? Ele que é um jogador alto, forte, tá ali para fazer esses pivôs, né? E aí ele ganhou a bola, né, do zagueiro do Rosário, e ele deu um passe, se não me engano, de cabeça para o Caio César que passava aqui na direita. E aí o Caio César joga lá na frente ali, tenta trazer para um bom ângulo para ele finalizar. O goleiro já estava saindo um pouco, o zagueiro já vinha fechando, ele ficou sem ângulo, ele bateu pro gol e mandou para fora aí, né, desperdiçando aí uma boa chance. Aí aos 70 minutos o Rosário lançou uma bola longa, né, pro Di Maria. Ele dominou, saiu bem da marcação, né, veio puxando para fora, né, saindo de dentro da área. E aí ele achou um passe, né, um cruzamento na medida lá pro Campaz, né, que pegou, o passe dele enganou a defesa do Corinthians, que vinha toda voltando, e aí ele deu um passe com a defesa voltando, o Campaz ia subindo em posição legal, e aí ele cabeceou com muito perigo, o Hugo foi nela ali, se esticou, mas ela passou com muito perigo ali por cima, né? E aí aos 77 minutos, o Garro deu um passe de cobertura pro Bidu, e aí o Bidu pegou, cruzou forte para dentro da área, né? Tá, se desesperou na hora ali, eu imagino eu. E aí o Pedro Raul, dentro daquilo que era possível ele fazer, pegou e finalizou ali e a bola acabou indo para fora. Com um pouco mais de capricho, poderia ter resultado numa oportunidade melhor, né? Mais clara de gol. Aí aos 79 minutos, o Alan, que já estava amarelado, né, por um outro lance faltoso que ele teve, ou foi uma confusão lá, foi uma confusão na verdade. Chegou atrasado no lance, fez a falta por trás, levou o segundo amarelo e acabou sendo expulso aí, deixando o Corinthians com 10 em campo. Aos 82 minutos, o Diniz decidiu tirar o Garro e colocar o Carrijo, né, um jogador mais forte, de meio campo também, para anular ali as investidas do Rosário Central. Aos 87 minutos ele tirou o Caio César e colocou o Lingard. E aí tivemos 6 minutos de acréscimos quando chegou os 90, né? Aos 91 minutos o Bidu saiu jogando curto dentro da área, né? O Corinthians tinha desarmado ali a jogada, deu o passe para o Bidu, ele fez a jogada curta, né, de querer limpar a marcação, foi desarmado e aí Rubem, né, jogador do Rosário, finalizou cruzado com muito perigo para fora. Sorte que ele errou. O Bidu ainda se desculpou com seus companheiros, viu que vacilou, né? Não pode vacilar, né, Matheus Bidu? Tá de brincadeira, isso aí não é futsal, isso aí é futebol. Por muito futebol de campo, né? Onde calma, futsal também é futebol.
mas não é futsal onde muita gente faz parede ali, né? Onde ele teve vídeos aí jogando de pivô lá na frente. Ele não pode fazer isso num jogo decisivo de Libertadores contra um adversário forte, que é o Rosário Central, né? Na minha opinião, o Corinthians pegou o adversário mais forte aí, ao meu ver, né? Que tinha como possibilidade. Aí aos 95 minutos, o Diniz decidiu tirar o Breno Bidon e colocar o André Ramalho, né? Tendo em vista aí que o Rosário estava cruzando muitas bolas, tendo em vista que o Corinthians estava jogando com um homem a menos. E aí o árbitro acabou dando mais 2 minutos de acréscimo, né? Porque o Bidu caiu, o Bidon caiu ali com dores, né? Fez aquela cera, valorizando ali. E aí o árbitro deu mais 2. Tivemos o fim de jogo aí. E o Corinthians saiu muito vivo aí de Rosário na Argentina, né? Jogo esse difícil, onde o segundo tempo, na minha opinião, foi do Rosário, né? Com certeza, jogou melhor. Mas é, um tanto quanto limitado ali em relação à criatividade. Tinha o Di Maria lá, né? De magia, cara que achou vários passes durante a partida, um cara muito lúcido, gosto desse jogador, é um cara que tem muita lucidez ali no passe, na finalização. Hoje ele acabou parando no Hugo Souza, a defesa do Corinthians fez uma partida muito sólida, os volantes faziam muito bem essa cobertura, né, evitando as jogadas do Rosário Central, que também em certo momento ficou claro a jogada, né? Era só lançamento, bola longa esticada para o Di Maria lá no lado direito, que jogou como ponta, e aí o Di Maria tinha que tentar resolver, tirar alguma coisa ali da cartola, né? Mas o Corinthians muito bem, Hugo Souza muito bem na partida de hoje, Gustavo Henrique muito bem, Gabriel Paulista ali deu uns passes ali meio, né, perigoso, mas não comprometeu, foi bem, mas tem que abrir o olho porque esse tipo de lance ele já vem fazendo há algum tempo. Matheus Bidu bem também, apesar desse vacilo no fim do jogo. O Mateuzinho passou um dobrado ali, né? Passou uma dificuldade ali na mão do Campaz, né? Jogador rápido, de drible, finalização. E a gente sabe que o Mateuzinho, dentro daquilo, das limitações dele, né? Fez uma boa partida, apesar de sofrer um pouco ali, né? O Bidu também sofreu lá do lado esquerdo com o Di Maria, né? Não fica só para o Mateuzinho essa carga aí. E os meio-campistas foram muito bem, Breno Bidon muito bem, Raniel muito bem, fazendo a cobertura, ele, o Alan também muito bem fazendo a cobertura, saindo de lá de trás com bons passes, mas o Alan ele é um cara assim, né, que a gente não pode esperar muito dele, ele tem essa qualidade de passe, é um bom jogador, porém ele é muito descabeçado, às vezes ele toma cartão besta por confusão, né, e ele também tem uma outra deficiência aí, tecnicamente falando, que é sempre cometer faltas duras, chegar atrasado, onde ele leva muito cartão e ele acaba tendo um histórico muito grande aí de expulsões por onde passou. Então é complicado, né? Sabe jogar bem, porém tem ali umas limitações. Mas antes de ser expulso, muito bem, né? O melhor do meio-campo ali. O Garro hoje muito bem também, né? Apesar de não ter conseguido dar uma assistência, finalizar no gol, aquela coisa toda que a gente espera do Garro, mas o Garro muito importante, muito bem. Caio César, do mesmo modo que o Campaz atormentou a defesa do Corinthians, o Caio César fez com a defesa do Rosário Central. Por várias vezes ele escapava ali, né? No drible, no mano a mano, um passe, alguma coisa, né? Hoje ele não foi tão feliz assim, né, de sair com um passe para gol ou um gol, mas jogou muito bem, foi muito importante, incomodando ali o lado esquerdo do Rosário Central. E também tivemos aí Pedro Raul, né, que para mim, apesar de não ter feito gol, teve uma jogada ali, teve boas jogadas ali na frente, né, fazendo pivô à parede, né, deu um passe para o Mateuzinho, que quase saiu o gol do Caio César. Então, muito importante também, dentro das limitações do Pedro Raul, que a gente sabe que ele não é um jogador rápido, de explosão, não tem aquela qualidade toda do Yuri Alberto frente ao gol, né, em questão de velocidade, ambidestro, aquela coisa toda, mas é um jogador muito perigoso na bola aérea, faz o pivô e vem numa crescente aí, né, nesses últimos 3 jogos, contando com esse de hoje. Teve aí a sua oportunidade dada pelo Fernando Diniz e está aproveitando ela. Foi muito importante hoje, ajudou muito na marcação. Então, também foi uma boa partida aí do Pedro Raul. Comente se você acha que o Pedro Raul
jogou bem, né? Se ele merece sequência aí para o restante da temporada. Bom, então, resumindo o jogo, o Corinthians jogou melhor o primeiro tempo, né? Depois acabou um jogo muito truncado. O segundo tempo foi todo do Rosário Central, que faltou ali criatividade, acho que um pouco de sorte também. E o Corinthians teve seus méritos aí defensivamente falando para evitar que o gol do Rosário acontecesse. Então o Corinthians sai muito vivo para decidir o jogo semana que vem na Arena, onde eu vou trazer o pós-jogo para vocês. Bom, agora falando um pouco mais do Corinthians, né? Essa semana a gente teve aí a decisão do Osmar Stabile, lá o presidente do Corinthians, de não renovar com o Memphis, né? O que gerou uma repercussão negativa demais. Ele que não quis se indispor com seus amigos políticos lá, né? Os conselheiros do clube, por conta da eleição que vai haver no final do ano. Porém, ele se indispôs aí com muita gente. A torcida não gostou disso. O próprio jogador, que já tinha assinado o contrato, o jogador, departamento financeiro, se eu não me engano, médico, jurídico, todo mundo tinha assinado, só faltava a assinatura dele e ele optou por não renovar por conta de pressão política dos aliados dele dentro do clube, que não querem o bem do clube, né? Eles não honram essa instituição aqui, ó. Eles não honram isso aqui, eles não honram nós que somos torcedores, que amamos o clube. A gente que assiste jogos, muitos aí que são de organizado viajam, gastam tempo, dinheiro, né, em prol do clube. Esses caras, eles não amam o clube, eles estão ali meramente para ser políticos, né, com os interesses deles, não com os interesses do clube. E aí, isso gerou uma repercussão negativíssima por parte de patrocinadores que já tinha aportes financeiros aí acerca dessa renovação com o Memphis. O departamento de marketing tinha material já a respeito da renovação do Memphis, né? E ele faz tudo isso. E aí, essa semana ainda, depois de toda essa repercussão negativa, ele se diz, né, segundo os veículos aí de notícia, diz que o presidente está arrependido e cogita aí, né, ou já ligou, não sei até que ponto é verdade as coisas que eu estou lendo aí durante essa semana, né, em questão a essa negativa e dele voltar atrás. Que ele estaria arrependido, gostaria de conversar novamente com o Memphis e possivelmente ver aí, né, o que aconteceria. Porque veja bem, se ele não renova, como ele não renovou, né, mas se isso se concretiza, tem toda essa questão onde os departamentos já tinham dado o aval, só faltou o dele. O jogador já tinha aceitado todas as condições, fez exame médico, é, aceitou todas as condições impostas pelo Corinthians, né? Por quê? Porque você vê que é um cara que, apesar de ser gringo, não ser daqui, ama o clube mais do que esses dirigentes. Isso é uma vergonha para eles, é uma vergonha, entende? E aí, o cara aceitou tudo isso por amor ao clube, a torcida, é um cara que se identificou com o clube, a torcida, o país, né? E aí fazem esse papelão aí com ele, que para mim foi de muita má fé, né? Erradíssima a atitude do Corinthians, né? Não da instituição, mas daqueles que estão à frente de cargos ali de poder. Então, uma vergonha. E outra, teria toda essa questão negativa aí do aval já, dos departamentos, inclusive do jogador, e todo o aceite dele em relação ao contrato. É, os patrocinadores não teriam gostado nada disso, né? Quem mais? A torcida. A torcida não gostou nem um pouco disso. Eu duvido. Os que estão felizes que o Memphis não tenha renovado não são corintianos. Me desculpe, mas não são. Na minha opinião, não são. É um cara que, quando o Corinthians estava no poço, aceitou vir, salvou o time do rebaixamento, claro que não sozinho, mas foi importantíssimo. Trouxe títulos de expressão, tirou o Corinthians de uma fila aí longa, né? E aí é tratado dessa forma, isso é uma vergonha. Além do que, ele teria o direito dele de ir lá na FIFA e acionar o Corinthians, que já tem 3 transfer bans, não tem nem previsão de pagamento para isso, e ainda acumularia uma dívida muito maior. Por quê? O Corinthians deve em torno aí de 80 milhões para ele, né? Em relação à premiação e de Copa do Brasil, entre outras coisas. E aí o que ele poderia ainda fazer com o staff dele, com toda a equipe dele? Acionar o Corinthians na justiça, porque ele já tinha assinado o contrato,
os departamentos tinham dado aval, isso geraria mais uma multa de 20 milhões, agora eu não me lembro se é de dólares, acho que é de dólares, o que acarretaria em mais de 100 milhões, então o Corinthians deveria ir 180 milhões, sendo que no acordo antes firmado entre as partes, o Corinthians diluiria tudo aquilo que deve para ele durante o tempo de contrato, que seria até o fim de 2028. E aí agora a gente vai aguardar os próximos dias para saber o que vai se decidir de tudo isso. Comente aí o que você achou disso. Eu achei uma patifaria sem igual. É uma vergonha. Esse presidente do Corinthians ele é um omisso. É um omisso. Um omisso, um cara sem pulso, um cara que não pensa no Corinthians, está pensando nos interesses próprios, que é a eleição, se reeleger, não está pensando na instituição Corinthians, né? E muito menos no torcedor. Então, para mim, é uma vergonha o que foi feito, né? Bom, e é isso. Desculpem-me pelo desabafo, mas é o que eu acho acerca de tudo isso. Eu também fiquei ausente aí no último jogo, então eu aproveitei o jogo de hoje para trazer aí todas essas coisas. Estarei eu aqui no pós-jogo do Corinthians da semana que vem, no jogo de volta da Libertadores, né? Esse jogo que vai ter no final de semana aqui eu não conseguirei assistir, infelizmente. Então eu vou ficar devendo essa para vocês, mas o próximo aí da Libertadores eu vou trazer tudo o que vai ter sido essa partida aí e se Deus quiser a gente sair classificado, né? Um bom resto de um bom resto de semana, né? Final de semana vai chegando, a gente vai ficando meio bugado. E um bom final de semana a todos vocês aí. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.